Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Bernardes, sou antropólogo e professor. O título da apresentação chama-se Notas para uma Antropologia da Educação a partir de Anísio Teixeira. O objetivo central dessa investigação é compreender as contribuições políticas e teóricas de Anísio Teixeira e, de uma forma mais particular, analisar o lugar que o conceito de cultura tem na obra educacional do Anísio. Então, Anísio ele vai ter uma profícua produção teórica aí que vai remontar dos anos de 1920 até o seu precoce falecimento em 1971, e muitas vezes a biografia de Anísio vai se confundir com a própria história da educação brasileira. O que eu escrevo, ele é resultado das minhas vivências enquanto professor, enquanto pesquisador da área da educação e principalmente pelo diálogo e debate com os meus colegas do Núcleo de Estudos Anísio e Movimento, o NEAM. O NEAM ele foi formado no ano de 2019 com o objetivo de compreender a vida e a obra de Anísio Teixeira. Foi a iniciativa da Fundação Anísio Teixeira, através da Casa Anísio Teixeira, em Caetité, cidade natal do autor. E ele é formado também, vai ter como parceiros a Universidade do Estado da Bahia, o Centro Universitário UniFG, instituição da qual eu faço parte, e a Secretaria Municipal de Educação de Caetité. Então, vários intelectuais estão envolvidos nesse processo, professores da educação básica, professores da educação superior, arte-educadores, gestores na área da educação, e o objetivo é justamente manter viva a obra do autor e, paralelo a isso, também construir pesquisas e construir análises a partir da obra e da vida de Anísio Teixeira. Por que é importante que a antropologia, de forma mais particular a antropologia da educação, retome o pensamento e a ação de Anísio Teixeira? Por que é importante estudar Anísio? A biografia de Anísio, como dito, muitas vezes irá se confundir com a própria história da educação brasileira. Ele inicia sua trajetória na educação em 1924, quando é nomeado inspetor-geral de ensino, e ao longo das décadas, até o seu precoce falecimento em 1971, ele vai se destacar enquanto um importante intelectual e estadista da educação. Então, ele vai participar do Manifesto da Escola Nova, em 1932. Ele vai ser nomeado conselheiro de ensino da Unesco. Então, a obra de Anísio, a vida e a obra de Anísio, elas não são importantes apenas para a Bahia ou apenas para o Brasil. De fato, a projeção que o trabalho de Anísio vai ter é uma projeção internacional. Ele vai ser diretor também, nos anos de 1950, do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP. Em 1955, ele vai criar o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. Para pesquisadores como a Neuza Guzmão e o Hammurabi Oliveira, eles vão classificar e vão destacar esses centros regionais de pesquisa como um marco, ainda que indireto, de uma antropologia da educação no Brasil. E a gente vai ter como dirigentes dessas regionais figuras extremamente importantes e famosas das ciências sociais no Brasil. No Recife, Gilberto Freire; em São Paulo, Fernando de Azevedo; e no Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro também vai criar, junto com Anísio Teixeira, a Universidade de Brasília, em que Anísio ele vai ser o seu reitor no período de 1963 a 1964, quando Anísio é deposto em função da ditadura militar. Anísio também ele vai ter uma participação fundamental e vai ser o primeiro dirigente do que a gente hoje conhece como a CAPES. A crítica da antropologia da educação nos faz refletir o quanto é urgente a gente pensar nos processos educativos, principalmente sobre questões de diferença, etnocentrismo e epistemicídio nos currículos, a sala de aula enquanto um espaço cultural e os estudantes também em sua dimensão sócio-histórica,
os conteúdos da antropologia na sociologia escolar. Então, tendo esses caminhos em vista, a intencionalidade em que eu me aproximo é justamente de perceber e fazer uma reflexão dessa educação no Brasil, pensando nesse passado e pensando nessa obra de Anísio, principalmente armado de uma crítica teórica e de uma crítica empírica. É fundamental que a gente conheça a nossa história, que a gente conheça os nossos intelectuais, para que ela não se repita como farsa. De um ponto de vista metodológico, o trabalho ele se estrutura como uma etnografia de texto e de documentos. Então, o processo histórico aqui eu visualizo enquanto dialético, dentro de uma premissa metodológica de Guerreiro Ramos chamada redução sociológica. Então, busca justamente identificar nesses pressupostos referenciais. E aqui, nesse estudo, diante da vasta obra de Anísio, foram escolhidos 3 textos principais. Um primeiro texto chamado Aspectos Americanos da Educação, publicado em 1928. Educação não é privilégio, publicado em 1957. E o seu último escrito é Cultura e Tecnologia. Então, vamos analisar 3 momentos diferentes da vida de Anísio Teixeira e perceber principalmente como o conceito de cultura ele vai ser operacionalizado e como ele vai ser, de certa forma, também constante e um valioso recurso aí narrativo dentro da crítica política e educacional de Anísio Teixeira. Os textos de Anísio possuem estilos narrativos diferentes. Dentro da obra educacional do autor, a gente vai encontrar relatórios, cartas, diários de viagens, palestras, documentos de gestão pública, além de escritos sobre filosofia e ciência da educação de fato. Então, além de Anísio ter sido um idealizador e um gestor da educação, ele também foi um teórico. Nos anos 20, enquanto ele era inspetor-geral do ensino da Bahia, no texto chamado Aspectos Americanos da Educação, esse texto basicamente ele consiste em um relatório apresentado ao governo do estado da Bahia referente aos estudos e à visita que ele fez aos Estados Unidos no ano anterior. Então, em 1927, ele visita a Universidade de Colômbia e ele vai ter várias excursões aí guiadas por diversas escolas nos Estados Unidos, vai produzir um relatório para o governo da Bahia, e esse relatório também vai ter uma leitura bem atenta da obra educacional de John Dewey. Além disso, a publicação ela vai trazer o diário de viagem dele. Então, o que ele escreveu durante esse percurso até a chegada aos Estados Unidos. Uma das dimensões que Anísio ele vai destacar dentro dessa perspectiva do ensino nos Estados Unidos é a chamada aula problema. E é bem interessante que ele vai fazer uma crítica ao estudo livresco, né? Ao ensino enciclopédico. Ele vai falar que o ensino ele só tem sentido se ele estiver conectado com a realidade dos estudantes. Ele também vai iniciar um debate bem interessante sobre escolas do campo. Então, a primeira escola que ele vai apresentar no seu relatório é justamente uma escola rural, e ele vai abordar as especificidades dessas escolas, sempre pensando nessas conexões que ele pode fazer no seu retorno à Bahia. E, de forma geral, o que ele vai propor e o que a gente consegue compreender aí dentro do que ele vai trabalhar sobre o conceito de cultura é que o conceito de cultura ele vai aparecer totalmente conectado com a premissa da eficiência social. Então, ele vai ser muito influenciado por John Dewey nesse aspecto. Ele vai falar que realmente a cultura ela vai ser um componente fundamental para se alcançar uma educação democrática. Na medida em que ele entende essa premissa da democracia relacionada principalmente com a competência ao trabalho e a integração desses sujeitos
ao coletivo de forma livre e associada. Então a cultura ela vai ser um elemento de ensino, um elemento da educação que vai conectar o sujeito ao coletivo. Essa é a principal premissa que a gente consegue observar nesses escritos dos anos de 1920. Em Educação Não é Privilégio, uma das obras mais importantes e mais polêmicas de Anísio Teixeira, em que ele vai defender uma educação pública, gratuita e universal, ele vai abordar diversos temas importantes, desde política orçamentária até filosofia da educação, mas nesse estudo eu destaco principalmente o que ele vai falar sobre regionalização do ensino e o debate também que ele vai propor em relação ao termo cultura. Sobre a regionalização do ensino, ele vai colocar dentro de um projeto maior de descentralização política. Então, ele enxergava a importância de uma educação regionalizada, uma educação em que o estudante ele refletisse, ele criticasse a sua realidade local. Isso vai se mostrando com cada vez mais força a importância que ele vai dar a essa relação da regionalização do ensino com os componentes culturais. Então ele vai apresentar em Educação Não é Privilégio uma perspectiva e um conceito de cultura como algo basilar e universal para os processos de educação da população brasileira, né? Segundo princípios científicos ocidentais e principalmente assentados em uma valorização dos elementos regionais e contextualizados de ensino. Já nos anos 70, em seu último texto, que foi fruto de uma palestra que ele vai dar no dia 19 de abril de 1971 na Fundação Getúlio Vargas, e ele vai ser publicado em 1971. Esse é um texto que o termo cultura ele vai aparecer no título e a gente vai conseguir enxergar um refinamento teórico maior. Nos outros textos, a gente consegue visualizar que o termo é fundamental para a narrativa maior que ele está criticando e da proposta de educação que ele também está se colocando, mas aqui ele vai fazer uma reflexão diretamente ligada a essas concepções da cultura e de novas tecnologias já em 1970. Nesse texto, Cultura e Tecnologia, ele vai pensar principalmente a partir de dois referenciais, que é o Raymond Williams e o McLuhan. Ele vai trazer questões muito importantes sobre os efeitos das tecnologias nas culturas humanas. Então, de certa forma, o que a gente consegue apreender é que ele vai combinar aqui os conceitos de cultura, educação e tecnologia, projetando em uma sociedade em que esses processos educativos gerem autonomia social e que apresentem uma alternativa a essa visão da educação mercadológica, a essa visão de uma educação ou de uma sociedade centrada no mercado, para usar um conceito do Guerreiro Ramos. A gente percebe, então, que a temática da cultura ela vai cortar a obra anísiana de diferentes maneiras, mas também será uma constante. Apesar de a gente perceber outros elementos importantes para uma antropologia da educação, como a regionalização do ensino, como a análise de cartas, diários de viagens, relatórios, entender essas relações entre texto e contexto, esse conceito de cultura é imaginado pelo autor e ele deixa isso muito explícito no seu último texto, no seu último escrito, que o conceito de cultura ele é fundamental para se entender a condição humana e que a gente deve pensar esse lugar da cultura também conectado com essas dimensões da educação. A obra anísiana ela vai ser riquíssima, o seu pensamento e sua ação, e por um lado, a gente consegue perceber a atualidade do pensamento de Anísio dentro de um processo ainda que persiste, de uma crise da educação e principalmente de uma crise da educação pública,
que a gente só vai sanar de uma forma coletiva, mas por outro lado, essa atualidade também vem da força da vida e da obra de Anísio para a compreensão da educação, das escolas, das universidades no mundo contemporâneo. Obrigado. Obrigado.